Ajudei a empresa a levantar 10 milhões IDRs. O CEO me demitiu. Mas ele não sabia de tudo. O café ainda estava quente quando cheguei ao escritório naquela manhã de junho. Como sempre, era a primeira a passar pela porta de vidro da Altitech Solutions, enquanto o sol nem tinha terminado de nascer sobre os prédios do centro de Belo Horizonte. Era mais um dia em que minha dedicação passaria despercebida, ou pelo menos era o que eu pensava. Ajeitei minha mesa, como fazia todos, os dias há 2 anos. A tela do computador piscou com dezenas de e-mails não lidos, a maioria deles de potenciais investidores que eu vinha cultivando meticulosamente. Cada contato, cada reunião virtual, cada apresentação era planejada nos mínimos detalhes. Não, à toa, eu era conhecida como a formiguinha da empresa, aquela que trabalha sem parar, construindo algo maior que si mesma. Ricardo Duarte, nosso CEO, chegou por volta das 10, como de costume. Alto, sempre impecável em seus ternos feitos sob medida, ele carregava aquele sorriso que encantava investidores e inspirava manchetes em sites de tecnologia. "Bom dia, Larissa", cumprimentou-me com seu habitual entusiasmo teatral. Respondi, com um aceno discreto, já imersa em uma planilha complexa, que revelava o potencial de crescimento da empresa. Foi nessa manhã que recebi o e-mail que mudaria tudo. Um dos maiores fundos de investimento do país queria uma reunião presencial, em São Paulo. Não qualquer reunião. Eles estavam considerando um aporte de 10 milhões AES. Meu coração disparou. Durante meses eu havia trabalhado naquela proposta, refinando números, ajustando projeções, construindo um plano de negócios que era mais meu do que da própria empresa. "Ricardo, precisamos conversar", disse, entrando em sua sala com uma pasta repleta de documentos. Ele gesticulou para que eu sentasse, sem tirar os olhos do celular. "Temos uma chance real com o fundo Apex Capital. Eles querem nos encontrar semana que vem em São Paulo." Seus olhos finalmente encontraram os meus e pude ver o brilho da ambição se acendendo. "Quanto?" perguntou secamente. 10 milhões, respondi, tentando conter minha própria empolgação. O sorriso dele se alargou, mas havia algo diferente. Um lampejo de algo que na época não consegui identificar. Hoje sei que era medo. Na semana seguinte voamos para São Paulo. O escritório do fundo ficava em um daqueles arranha-céus espelhados da Faria Lima, o coração financeiro do país. Enquanto subíamos pelo elevador, Ricardo ensaiava seu pitch pela 10ª vez. Eu carregava comigo uma pasta azul marinho, meu amuleto da sorte, com todos os documentos que havia preparado nos últimos meses. A reunião foi um sucesso absoluto, não por causa do carisma de Ricardo, embora ele tenha feito seu papel com maestria. Foi porque eu conhecia cada número, cada projeção, cada detalhe do nosso plano de expansão como a palma da minha mão. Quando os investidores faziam perguntas difíceis, era para mim que olhavam em busca de respostas. Durante o voo de volta, enquanto Ricardo comemorava com uma taça de espumante, eu fazia o que sempre fiz. Trabalhava. Organizava e-mails, salvava documentos importantes em meu drive pessoal, registrava cada detalhe das negociações. Não por desconfiança. Na época eu chamava de precaução. Tiago, meu colega da área de desenvolvimento, sempre dizia que eu era estrategicamente cautelosa. Ele não fazia ideia do quanto estava certo. As semanas seguintes foram intensas. O contrato foi assinado, o dinheiro entrou, e a Altitech virou manchete em todos os portais de tecnologia do país. Startup mineira recebe investimento recorde, anunciavam os headlines. Nas fotos, Ricardo sorria, cercado por investidores. Eu não aparecia em nenhuma delas. Foi numa sexta-feira comum que tudo mudou. O escritório estava mais vazio que o normal. Sexta-feira é dia de home office para a maioria. Ricardo me chamou para uma conversa no final do dia. Seu sorriso estava diferente, mais contido, quase forçado. "Larissa, você fez um trabalho excepcional aqui", começou ele ajeitando a gravata azul marinho, a mesma que usou no dia da assinatura do contrato. "Mas estamos passando por uma reestruturação interna. Precisamos otimizar nossos recursos, você entende?" Entendi perfeitamente,
Entendi o medo em seus olhos quando anunciei o interesse dos investidores. Entendi os cochichos nos corredores, nas últimas semanas. Entendi porque ele começou a me excluir de reuniões importantes. Ricardo Duarte não suportava a ideia de que uma funcionária pudesse brilhar mais que ele. Claro que entendo, respondi, mantendo um sorriso sereno que o desconcertou visivelmente. Levantei-me calmamente, peguei minha bolsa e aquela mesma pasta, azul marinho que carregava no dia da reunião em São Paulo. Antes de sair, me virei uma última vez. Boa sorte, Ricardo. Você vai precisar. Enquanto caminhava pelo corredor pela última vez, passei pela mesa de Tiago. Ele me olhou com olhos arregalados. Notícia ruim, corre rápido em startup. Fiz um pequeno aceno com a cabeça, um gesto que tínhamos desenvolvido ao longo dos meses. Ele entendeu na hora. Saí do prédio quando o sol já se punha atrás dos edifícios do centro de BH. O céu estava tingido de laranja e roxo, como se a própria natureza estivesse anunciando o fim de um ciclo. Mas enquanto outros poderiam ver um fim, eu via apenas o começo. Porque naquela pasta azul marinho, e em diversos arquivos cuidadosamente guardados, estava o verdadeiro coração da Outtech. E Ricardo não fazia ideia do que estava por vir. Sorri, pensando em como às vezes as pessoas confundem silêncio com fraqueza. Mal sabem elas que é no silêncio que os maiores planos são traçados. A primeira semana após a demissão foi estranhamente libertadora. Pela primeira vez em anos, não precisei acordar às 5h30 da manhã. Não tinha reuniões para coordenar, relatórios para preparar, nem ego algum para massagear. Mas isso não significava que eu estava parada. Meu apartamento no bairro de Lourdes, um canto modesto mas aconchegante com vista para a Serra do Curral, transformou-se em um centro de operações improvisado. Na parede da sala, um quadro branco começava a se encher com anotações, ideias e conexões. O embrião do que viria a ser minha vingança. Não uma vingança mesquinha, movida por rancor, mas algo maior, mais significativo. Foi numa terça-feira, chuvosa, que Tiago apareceu na minha porta, carregando uma caixa de papelão com seus pertences do escritório. Reestruturação interna, ele disse com um sorriso irônico, repetindo as mesmas palavras que Ricardo havia usado comigo. Não fiquei surpresa. Era questão de tempo, até que ele também fosse cortado. Tiago sabia demais. Era leal demais. A mim. Entra, convidei, servindo 2 xícaras do café que minha mãe sempre me manda de São João del Rei. Acho que temos muito o que conversar. Tiago parou em frente ao meu quadro branco, analisando cada anotação com seus olhos perspicazes, de desenvolvedor. Você não perdeu tempo, comentou, um sorriso se formando em seu rosto. Mas precisamos ser cuidadosos. Ricardo tem conexões fortes no mercado. Ricardo tem conexões superficiais, corrigi, pegando meu notebook. Eu tenho as conexões que importam. Abri uma pasta protegida onde guardava todos os contatos que havia cultivado nos últimos 2 anos. Não eram apenas e-mails e números de telefone. Eram relacionamentos construídos com cuidado e autenticidade. Cada investidor, cada parceiro potencial, cada mentor que conheci em eventos de tecnologia. Lembra do Carlos da Apex Capital? Perguntei a Tiago. Ele me ligou ontem. Aparentemente as coisas não andam muito bem na Outtech desde que saímos. Os números do último relatório não bateram com as projeções que apresentamos. Tiago soltou uma risada baixa. Claro que não bateram. Ricardo nunca entendeu realmente como nosso sistema de métricas funcionava. Era você quem fazia tudo funcionar. Passamos as próximas horas delineando um plano. Não queríamos apenas criar mais uma startup. Queríamos construir algo fundamentalmente diferente. Algo que não dependesse de egos inflados ou políticas, corporativas tóxicas. E se criássemos uma plataforma que democratizasse o acesso à tecnologia? Sugeriu Tiago, seus olhos brilhando com aquele entusiasmo que sempre aparecia quando falávamos de inovação. Algo que permitisse que pequenas empresas tivessem as mesmas ferramentas que as grandes? A ideia ressoou imediatamente. Era exatamente o tipo de projeto que eu sempre quis desenvolver na Outtech, mas Ricardo sempre bloqueava,
preferindo focar em clientes maiores e mais lucrativos. Nos dias seguintes, transformamos meu apartamento em um verdadeiro quartel-general. O quadro branco ganhou mais camadas de anotações. Post-its coloridos começaram a decorar as paredes. E minha mesa de jantar virou uma estação de trabalho improvisada. Durante esse tempo, comecei a receber mensagens curiosas de ex-colegas da Outtech. A empresa estava mudando, e não para melhor. Ricardo havia contratado um novo time de executivos, todos homens, todos com o mesmo perfil que o dele. As decisões estavam cada vez mais centralizadas e os resultados começavam a mostrar as consequências. Uma tarde, enquanto trabalhávamos no plano de negócios da nossa futura empresa, recebi uma ligação inesperada. Era Marina, uma das investidoras da Apex Capital, que havia participado da reunião em São Paulo. Larissa, precisamos conversar. Sua voz soava preocupada. As coisas não estão como esperávamos na Outtech. Ricardo está tomando decisões questionáveis. Gostaríamos de saber sua opinião sobre alguns números. Sorri, olhando para Tiago, que digitava furiosamente em seu laptop. Claro, Marina. Na verdade, tenho algo para te mostrar também. Marcamos um café para o dia seguinte no Grana Bistro, na Savassi. Era um dos meus lugares favoritos na cidade, com aquele charme típico dos cafés mineiros modernos. Marina chegou, pontualmente às 10 horas, elegante como sempre em seu blazer cinza. Antes de começarmos, disse ela após os cumprimentos iniciais, quero que saiba que sua saída da Outtech não passou despercebida. Vários investidores questionaram a decisão de Ricardo. Tomei um gole do meu café, sentindo o aroma rico e familiar. Marina, vou ser direta. Não saí da Outtech porque quis, mas talvez tenha sido a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque agora posso construir algo verdadeiramente significativo. Abri meu laptop e mostrei a ela nossa proposta. Uma plataforma que democratizaria o acesso à tecnologia de ponta, permitindo que pequenas e médias empresas competissem de igual para igual no mercado digital. Era ousado, era inovador e, mais importante, era ético. Os olhos de Marina brilharam enquanto ela analisava cada slide. Isso é impressionante, disse finalmente. E vocês já têm uma equipe? Tenho algo melhor, respondi. Tenho pessoas que acreditam no projeto, incluindo vários ex-funcionários da Outtech que foram reestruturados nas últimas semanas. Quando saí do café naquela tarde, tinha mais que uma promessa de investimento. Tinha uma parceira. Marina não só queria investir como queria nos ajudar a montar o time de conselheiros. No caminho de volta para casa, parei em frente ao prédio da Outtech. Através das janelas de vidro, podia ver as luzes ainda acesas, pessoas movimentando-se como peças em um tabuleiro de xadrez. Ricardo provavelmente estava em sua sala, cercado por seus novos executivos, sem fazer ideia de que seu castelo de cartas começava a desmoronar. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para Tiago. Está pronto para mudar o jogo? A resposta veio instantaneamente. Sempre estive. Quando começamos? Olhei mais uma vez para o prédio e sorri. Às vezes, ser subestimada é a maior vantagem que alguém pode ter. Ricardo pensou que estava me silenciando, mas na verdade, ele estava apenas me dando asas para voar mais alto. O outono em Belo Horizonte sempre foi minha estação favorita. O céu ganha um azul mais intenso, as tardes ficam mais amenas, e as montanhas que cercam a cidade parecem mais imponentes. Foi nesse cenário que a nova Horizonte Tech começou a tomar forma. Conseguimos um espaço em um coworking na região da Pampulha, com vista para o lago e a arquitetura singular de Niemeyer. Era menor que o escritório da Outtech, mas tinha algo que o outro lugar nunca teve: autenticidade. Cada mesa, cada computador, cada pessoa ali estava por acreditar genuinamente no projeto. Nossa equipe inicial era pequena, mas poderosa. Além de mim e Tiago, trouxemos Carolina, uma desenvolvedora brilhante que também havia sido reestruturada da Outtech, e Pedro, um especialista em marketing digital que conheci em um evento de tecnologia anos atrás. Cada um tinha sua história de batalhas contra ambientes corporativos tóxicos. Cada um tinha sua própria motivação para querer mudar o jogo.
Foi numa quarta-feira particularmente agitada que recebi a primeira notícia sobre o declínio da BitNas Outtech. Um dos desenvolvedores, que ainda estava lá, me enviou uma mensagem. O novo sistema que Ricardo havia implementado, ignorando todas as recomendações técnicas, estava apresentando falhas graves. Clientes importantes começavam a questionar a estabilidade da plataforma. "Você viu isso?" perguntou Tiago, mostrando-me uma matéria em um portal de tecnologia. A manchete era discreta, mas significativa. Outtech enfrenta instabilidade após mudanças na gestão. Não senti alegria com a notícia, para ser sincera. Senti uma mistura de tristeza e validação. Aquela empresa tinha sido minha casa por 2 anos. Eu havia colocado minha alma naquele projeto. Mas agora, observando de fora, ficava claro como uma única pessoa, movida por ego e insegurança, podia destruir algo tão promissor. "Larissa", chamou Carolina, interrompendo meus pensamentos. "Os investidores da Apex Capital estão aqui." Marina entrou em nossa sala de reuniões acompanhada por 2 executivos que eu reconheci da famosa reunião em São Paulo. Seus olhares eram diferentes agora. Não havia mais aquele brilho de deslumbramento que Ricardo costumava provocar. Havia algo mais valioso: respeito. "Senhores", comecei, levantando-me para cumprimentá-los. "Bem-vindos à Nova Horizonte." A reunião durou 3 horas. Apresentamos nossa plataforma, já em fase beta. Demonstramos casos de uso reais. E, mais importante, mostramos nossa visão de futuro. Não era apenas sobre tecnologia. Era sobre democratização, sobre dar poder a quem realmente precisava. "Impressionante", disse Carlos, o mais experiente dos investidores. "Em 3 meses, vocês construíram algo mais sólido do que vimos em anos de operação da Outtech." "A diferença", respondi, "é que aqui, cada linha de código, cada decisão de negócio, cada estratégia é construída com propósito. Não estamos aqui para alimentar egos ou aparecer em manchetes. Estamos aqui para fazer a diferença." Foi nesse momento que Marina fez a pergunta que mudaria tudo. "Larissa, você tem todas as evidências das irregularidades que aconteceram na Outtech, não tem?" Silenciosamente, abri minha pasta azul marinho. A mesma que carregava no dia da minha demissão. Dentro dela, havia documentos, e-mails, registros de decisões questionáveis, provas de como Ricardo havia manipulado números para parecer mais impressionante aos olhos dos investidores. "Tenho tudo aqui", respondi calmamente. "Mas nunca quis usar isso como arma. Isso é sobre construir algo novo, não destruir o antigo." Carlos se inclinou para a frente, seu rosto sério. "Às vezes, Larissa, a verdade precisa vir à tona não por vingança, mas por justiça. Os outros investidores precisam saber." Naquela noite, depois que todos foram embora, fiquei sozinha no escritório. As luzes da cidade começavam a se acender, criando um tapete de estrelas urbanas abaixo de mim. Abri novamente a pasta azul marinho, folheando cada documento cuidadosamente guardado. Tiago voltou para pegar algo que havia esquecido, e me encontrou assim, imersa em memórias e evidências. "Você sempre soube que isso aconteceria, não é?" perguntou ele, sentando-se ao meu lado. "Por isso guardou tudo?" Balancei a cabeça, sorrindo levemente. "Não guardei por vingança, Tiago. Guardei porque aprendi cedo que a verdade é como água. Por mais que tentem, não conseguem segurá-la para sempre. Uma hora ela encontra seu caminho." No dia seguinte, enviei um e-mail detalhado para o conselho de administração da Outtech, copiando todos os principais investidores. Não havia acusações inflamadas ou palavras de rancor. Apenas fatos, documentos e evidências irrefutáveis. A resposta foi mais rápida do que esperava. Em menos de 24 horas, Ricardo foi afastado temporariamente para investigações internas. A verdade, aquela que ele tanto tentou esconder, finalmente veio à tona. Mas enquanto a Outtech mergulhava em sua crise interna, a Nova Horizonte florescia. Naquela mesma semana, fechamos nossa primeira grande parceria com uma rede de pequenos empreendedores. Não era o maior contrato em termos financeiros,
mas era exatamente o tipo de impacto que queríamos causar. Olhando pela janela do nosso escritório, vendo o sol se pôr atrás das montanhas de Belo Horizonte, percebi que às vezes precisamos perder algo para encontrar nossa verdadeira missão. Ricardo não tinha me demitido. Ele tinha me libertado. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções e acontecimentos. A Nova Horizonte crescia em um ritmo acelerado, enquanto as notícias sobre a Outtech se tornavam cada vez mais sombrias. Ricardo havia sido oficialmente afastado, e uma auditoria externa revelava camadas e mais camadas de irregularidades. Numa manhã particularmente movimentada, recebi uma ligação inesperada. Era Marcela, minha antiga assistente na Outtech, agora promovida a gerente de operações durante a reestruturação pós-Ricardo. Larissa, sua voz tremia levemente. Preciso da sua ajuda. Estamos tentando entender alguns processos que você implementou. Mas está tudo uma bagunça desde que... Bem, você sabe. Respirei fundo, sentindo um misto de compaixão e ironia. Marcela, você sabe que não posso me envolver diretamente nos assuntos da Outtech agora. Eu sei, ela respondeu rapidamente. Mas não é sobre a empresa, é sobre as pessoas. Tem muita gente boa aqui que acreditou no projeto, que construiu algo importante. Eles não merecem pagar pelos erros do Ricardo. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Afinal, não fazia tanto tempo assim que eu estava do outro lado, acreditando em um sonho que parecia maior que a vida. Me encontre no Café Três Corações em meia hora, disse finalmente. Vamos conversar. O café ficava no centro da cidade, próximo à Praça 7. Era um lugar discreto, com aquele charme típico dos estabelecimentos antigos de BH. Marcela já estava lá quando cheguei, suas mãos nervosamente brincando com a xícara de café. Como estão as coisas realmente? Perguntei, sentando-me à sua frente. Caóticas, ela suspirou. Os investidores estão furiosos, os clientes estão inseguros e a equipe está desmotivada. Mas o pior é que ainda existem pessoas ali que realmente querem fazer a diferença, que acreditam no potencial da empresa. Enquanto ela falava, uma ideia começou a se formar em minha mente. Talvez houvesse uma maneira de transformar essa situação em algo positivo para todos. Marcela, interrompi suavemente. E se eu te dissesse que há uma maneira de salvar o que importa na Outtech sem necessariamente salvar a Outtech? Seus olhos se arregalaram com interesse. Expliquei a ela sobre nossa visão na Nova Horizonte, sobre como estávamos construindo algo fundamentalmente diferente. Falei sobre vagas que estávamos abrindo, sobre a cultura que estávamos criando. Não posso prometer empregos para todos, disse honestamente, mas posso prometer uma chance justa para quem realmente quer fazer parte de algo significativo. Nas semanas seguintes, começamos a receber currículos de vários funcionários da Outtech. Não contratamos todos, claro, mas demos oportunidade para aqueles que compartilhavam nossa visão de futuro. Entre eles estava João, o desenvolvedor que havia me alertado sobre os problemas técnicos, e Ana, uma analista de dados brilhante que sempre foi subutilizada na gestão de Ricardo. Cada nova contratação trazia não apenas competência técnica, mas também uma história de resiliência e superação. Um dia, durante uma pausa para o café, Tiago me encontrou contemplando nossa equipe através das paredes de vidro da sala de reuniões. Sabe o que é engraçado? Ele comentou, encostando-se na parede ao meu lado. Ricardo tentou nos destruir, mas acabou nos ajudando a construir algo muito maior. Era verdade. Nossa equipe agora era uma mistura única de talentos, da antiga Outtech, com novos profissionais que descobrimos ao longo do caminho. Cada pessoa ali tinha sua própria história de superação, sua própria razão para querer fazer parte dessa revolução. Lembra daquela pasta azul marinho? Perguntei a Tiago. Eu a guardei em uma gaveta há semanas e nem sinto mais necessidade de olhar para ela. Ele sorriu, entendendo o significado daquele gesto. A pasta, que um dia foi meu escudo e minha prova contra as injustiças, agora era apenas uma lembrança do passado. Não precisávamos mais dela. Estávamos ocupados demais construindo o futuro. Nossa plataforma estava revolucionando o mercado.
Pequenas empresas que nunca teriam acesso a tecnologias avançadas agora podiam competir de igual para igual. Startups que mal conseguiam manter suas operações básicas estavam descobrindo novas possibilidades de crescimento. Numa tarde de sexta-feira, organizamos um happy hour no escritório para celebrar nossa primeira meta trimestral batida. O ambiente estava leve, com música baixa tocando e pessoas conversando animadamente em pequenos grupos. Foi nesse momento que Carolina, nossa desenvolvedora, veio até mim com seu laptop. "Larissa, você precisa ver isso", disse ela, abrindo uma página de notícias. A manchete anunciava que a Outtech estava sendo vendida para um grupo maior de tecnologia. O preço? Menos da metade do que valia quando recebi aquele investimento de 10 milhões de dólares. "Como você se sente vendo isso?", perguntou Carolina, curiosa. Olhei ao redor, para nossa equipe feliz e realizada, para o escritório cheio de energia e propósito, para os post-its coloridos nas paredes com ideias e sonhos para o futuro. "Sinto que às vezes precisamos perder algo para ganhar tudo", respondi sorrindo. A Outtech era um capítulo da minha história, mas a Nova Horizonte é meu livro inteiro. Naquela noite, quando todos já tinham ido embora, fiquei mais um pouco no escritório. Da janela, podia ver as luzes da cidade brilhando contra o céu escuro. Belo Horizonte, com suas montanhas e seus contrastes, parecia mais acolhedora do que nunca. Peguei meu celular e abri a galeria de fotos, encontrando uma antiga foto da equipe da Outtech. Ricardo estava no centro, seu sorriso artificial ofuscando todos ao redor. Deslizei o dedo pela tela, passando para a foto mais recente da equipe da Nova Horizonte. Não havia hierarquia na imagem. Éramos todos parte do mesmo sonho. Todos igualmente importantes. A verdadeira vingança não estava em destruir o que Ricardo havia construído. Estava em construir algo muito maior e melhor do que ele jamais poderia imaginar. Era uma manhã especial de primavera em Belo Horizonte. O céu estava particularmente azul, e as ipês amarelas que pontilhavam a cidade criavam um espetáculo de cores que parecia celebrar conosco. Completávamos 1 ano desde a fundação da Nova Horizonte, e os números falavam por si. Nosso escritório agora ocupava um andar inteiro de um prédio comercial no Santo Agostinho, com vista panorâmica para a Serra do Curral. As paredes de vidro deixavam entrar a luz natural, iluminando os espaços colaborativos onde nossa equipe de 50 pessoas trabalhava em harmonia. Sentada em minha sala, que fiz questão de manter com paredes de vidro, sem portas fechadas ou símbolos de hierarquia, observava o movimento da equipe através das divisórias transparentes. Via Tiago liderando uma reunião de desenvolvimento, seu entusiasmo contagiando todos ao redor. Carolina coordenava um grupo de novos programadores, compartilhando não apenas conhecimento técnico, mas também os valores que nos trouxeram até aqui. Meus pensamentos foram interrompidos por uma notificação no celular. Era uma mensagem de Marina, da Apex Capital. "Você já viu a capa da revista Inovação?" Rapidamente, abri o link que ela enviou. Lá estava: Nova Horizonte, como uma startup mineira, está revolucionando o acesso à tecnologia. A matéria destacava não apenas nossos números impressionantes, mais de 1.000 pequenas empresas atendidas em 1 ano, mas principalmente nossa filosofia de trabalho e impacto social. Enquanto lia a reportagem, uma memória antiga surgiu. A pasta azul marinho, ainda guardada na última gaveta da minha mesa. Há quanto tempo não a abria? Meses, talvez. Puxei-a delicadamente, sentindo o peso dos documentos que um dia foram minha segurança. "Reunião em 5 minutos", anunciou Pedro, nosso coordenador de marketing, batendo levemente na divisória de vidro. Era a hora da nossa tradicional reunião mensal de resultados, mas hoje seria diferente. Hoje comemoraríamos não apenas números, mas uma jornada de transformação. Na sala de reuniões principal, nossa equipe se acomodava animadamente. Rostos conhecidos da antiga Outtech mesclavam-se com novos talentos que descobrimos pelo caminho. Cada um ali tinha sua própria história de superação, sua própria razão para acreditar em algo maior. Antes de começarmos, disse, levantando-me, com a pasta azul marinho nas mãos,
Quero compartilhar algo com vocês. Abri a pasta e comecei a retirar os documentos, um por um. Estes papéis representam um capítulo da minha vida, nosso antigo capítulo. Guardei cada prova, cada evidência, pensando que um dia precisaria delas para me defender. Mas hoje percebo que a melhor defesa que construímos foi nosso próprio sucesso. Caminhei até a lixeira de papel reciclável no canto da sala. Não precisamos mais carregar o peso do passado, continuei, rasgando os documentos em pedaços. Nossa história não é sobre vingança ou justiça. É sobre construção e transformação. O silêncio na sala era palpável. Alguns dos ex-funcionários da Altitech tinham lágrimas nos olhos, entendendo perfeitamente o simbolismo daquele momento. Mas chega de passado, sorri, voltando para a frente da sala. Vamos falar sobre nosso futuro. Projetamos os resultados do último mês. Crescimento de 150% em relação ao trimestre anterior, satisfação dos clientes em 98% e, o mais importante, histórias reais de pequenos empreendedores que conseguiram transformar seus negócios através de nossa plataforma. Lembram da Dona Maria da confeitaria? Perguntei, mostrando um vídeo na tela. Era um depoimento emocionante de uma senhora de 60 anos que conseguiu digitalizar seu negócio familiar usando nossa plataforma. Ela triplicou suas vendas em 3 meses e tem centenas de histórias como a dela. Tiago levantou a mão, um sorriso largo no rosto. E não é só isso. Acabamos de fechar parceria com 3 universidades para oferecer nossa plataforma gratuitamente para projetos de inovação social. As boas notícias continuavam chegando. Carolina anunciou que nossa equipe de desenvolvimento tinha criado uma nova funcionalidade que tornaria a plataforma ainda mais acessível para pequenos empreendedores. Pedro revelou que tínhamos sido selecionados para um programa de aceleração internacional. Mas sabe qual é a melhor parte? Disse, olhando para cada rosto na sala. Fizemos tudo isso sendo exatamente quem somos, sem máscaras, sem jogos, de poder, sem passar por cima de ninguém. Naquele momento, meu celular vibrou novamente. Era uma notificação de um portal de notícias. Altitech anuncia encerramento das operações após crise interna. Olhei para a notificação por um instante e então desliguei o celular. Aquela história não era mais nossa. Vocês sabem por que escolhi o nome Nova Horizonte? Perguntei à equipe. Porque todo dia, quando olho pela janela e vejo essa cidade, incrível, com suas montanhas e seu céu infinito, lembro que sempre há um novo horizonte nos esperando. Sempre há uma chance de recomeçar, de fazer diferente, de fazer melhor. As palavras pareciam flutuar na sala, carregadas de significado para cada pessoa presente. Éramos mais que uma empresa de tecnologia. Éramos prova viva de que é possível construir sucesso sobre bases de respeito, ética e propósito. E agora, continuei, pegando uma garrafa de espumante que Pedro discretamente colocou sobre a mesa. Vamos celebrar não apenas nosso primeiro ano, mas principalmente quem nos tornamos nessa jornada. Enquanto as taças eram distribuídas e o burburinho alegre tomava conta da sala, caminhei até a janela. O sol da tarde pintava a Serra do Curral com tons dourados, e as ipês amarelas pareciam ainda mais vibrantes. Pensei em Ricardo, em como sua tentativa de me diminuir acabou me impulsionando para algo muito maior. Pensei em todas as pessoas que duvidaram, que fecharam portas, que tentaram limitar nossos sonhos. Mas principalmente, pensei em todos que acreditaram. Em Tiago, que pulou no escuro comigo. Em Marina, que viu potencial onde outros viam risco. Em cada membro da equipe que escolheu fazer parte dessa história. Um brinde, chamou Carolina, erguendo sua taça. A Larissa, que nos ensinou que a melhor vingança é o sucesso. Não, corrigi sorrindo. Um brinde a todos nós, porque o verdadeiro sucesso nunca é sobre uma pessoa só. É sobre pessoas que escolhem crescer juntas, que escolhem construir algo significativo. É sobre transformar dor em propósito, desafios em oportunidades. Ergui minha taça, olhando para aquele grupo incrível que se tornou muito mais que uma equipe. Se tornou uma família. A Nova Horizonte, disse, e a todos os novos horizontes que ainda vamos conquistar juntos.
O tilintar das taças ecoou pela sala, misturando-se com risos e conversas animadas. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando o céu de Belo Horizonte com cores que pareciam celebrar conosco. Voltei para minha mesa depois que a comemoração acabou. A lixeira ainda continha os pedaços rasgados da pasta azul marinho, fragmentos de um passado que não nos definia mais. Ao lado dela, sobre minha mesa, estava a edição da revista Inovação com nossa matéria de capa. Sorri, pensando em como a vida tem formas curiosas de nos ensinar suas lições mais valiosas. Às vezes, precisamos perder algo que amamos para encontrar algo que nascemos para ser. Às vezes, é preciso que alguém tente nos diminuir para descobrirmos o quão grandes podemos ser. E às vezes, a melhor resposta que podemos dar para aqueles que duvidaram de nós não é uma vingança elaborada ou uma retaliação dolorosa. É simplesmente seguir em frente, construindo algo tão extraordinário que eles não têm escolha a não ser assistir de longe, lembrando do dia em que deixaram uma estrela escapar por entre os dedos. Porque no fim, o verdadeiro sucesso não está em derrotar nossos inimigos, mas em provar para nós mesmos do que somos capazes. Está em transformar cicatrizes em força, medos em coragem e sonhos em realidade. E enquanto as últimas luzes do dia tingiam o céu de Belo Horizonte, eu sabia, com absoluta certeza, que nossa história estava apenas começando. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.